Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como faz os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina a rezar. Mas primeiro ele diz para não rezarmos como os pagãos. O que é um pagão? Talvez é algo que nós muitas das vezes esquecemos e temos comportamentos de um pagão. Tanto é que o Papa Bento XVI insistia muito, falando que nosso tempo é o tempo do neopaganismo. Um pagão é alguém que modela para si o próprio Deus. Um Deus segundo o seu gosto, segundo as suas expectativas. Ele cria para si um Deus e depois ele adora esse Deus, suplica, pede o Deus que ele mesmo criou com as suas próprias mãos. Nós podemos olhar no tempo de Elias, que os profetas de Baal, que é um Deus, claro que é falso Deus, quando eles rezavam, eles suplicavam, eles pediam, eles entravam em transe e depois eles se feriam para chamar a atenção de Baal: olha para mim. Mas claro que Baal não escutou, porque Baal foi apenas algo que foi modelado pelas mãos dos homens. O falso Deus não existe, vai dizer São Paulo. Por isso que Jesus, ele quer nos ensinar a rezar, nos mostrando que Deus é Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus vivo e verdadeiro, na qual se prostra todos os deuses, como diz o Salmo. Ele é Pai. Não fomos nós que modelamos a Deus com as nossas próprias mãos, mas foi Deus que nos modelou, Ele nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a existência, Ele nos deu uma alma, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu tudo aquilo para que nós pudéssemos também amar. E esse Deus que é todo poderoso, Ele é também misericordioso, e é o Deus de amor. Ele se fez homem para nos salvar. Essa é a grande diferença, querido irmão, do pagão que busca ídolos, despachos, magias, soluções imediatas. A diferença do cristão é aquele que busca o verdadeiro Deus em Jesus Cristo, e esse Deus que está próximo, e esse Deus que é Pai. Então Jesus, ele quer nos ensinar a chamar Deus de Pai. E aqui nós temos a oração do Pai Nosso, que não está somente na intensidade das palavras. O cristão não é aquele que reza forçando palavras,
Mas o cristão é aquele que tem o coração cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, que ama mais do que fala. Claro que a palavra vocal é necessária. A liturgia é uma palavra vocal. Quando nós rezamos em casa é importante porque a palavra vocal desperta os sentimentos do coração. Mas depois eu entro no amor profundo a Deus, uma oração de meditação, por exemplo, de contemplação, de comunhão, como nós podemos fazer em cada missa. Então Jesus, ele quer nos introduzir no seu Abá. O que é Abá? É papai. Ele chama Deus de papai, porque ele é o filho, e nós somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Nós podemos nos unir a Jesus profundamente, e nós nos unimos a Jesus pelo batismo, e podemos receber o Espírito Santo que grita em nós: Abá, papai. O nosso amor se enche de Deus, da sua presença, para que nós possamos amá-lo de retorno. E a oração do Pai Nosso não são palavras somente, mas é um estilo de vida. Eu vou viver como filho de Deus. Eu vou perdoar, porque na oração do Pai Nosso está dizendo para nós perdoarmos. Eu vou colocar toda a confiança em Deus, porque na oração do Pai Nosso diz que Ele vai cuidar de mim e me dará o pão necessário. É um estilo de vida. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós nos aproximamos tanto de Jesus. Jesus entra no nosso coração e nós mergulhamos no seu amor, essa união profunda que em Jesus e com Jesus nós podemos dizer a Deus, Pai, Papai, Abá. Então, queridos irmãos e irmãs, não rezemos como os pagãos. Aliás, se nós temos algum comportamento pagão, porque o neopaganismo está aí, muitos católicos se comportam como pagão, que possamos quebrar todos os ídolos da nossa vida, tudo aquilo que tomou o lugar de Deus, e que possamos de fato rezarmos, não somente com palavras, mas com uma intensidade profunda, de um amor profundo ao Deus que nos amou. Até para isso nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, São Paulo diz em Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aproximemo-nos da Eucaristia. Daqui a pouco nós iremos receber a comunhão. Nós iremos nos unir a Jesus. E nós com Jesus iremos dizer: Papai, Abá, Deus é nosso Pai. E iremos viver como filhos, se comportando como os filhos de Deus, fazendo a vontade do Senhor, nosso Deus, que é nosso Pai. Amém.